Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é quarta-feira, 29 de julho. Municípios contam com auxílio do TCE para a realização de planejamento estratégico e implementação de ações. As medidas auxiliam no desenvolvimento da gestão. Com foco no desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado atua na orientação e apoio à elaboração do planejamento estratégico de 39 gestores que aderiram ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, o PDI. A medida teve início em 2011 com a participação de 10 municípios. Atualmente, dos 39 que aderiram ao PDI, 30 já contam com planejamento estratégico e 9 estão na fase de elaboração. Todo o trabalho recebe o apoio das equipes técnicas do TCE, que também disponibiliza ferramentas de forma gratuita aos gestores. Os envolvidos ainda recebem cursos de qualificação. O trabalho proposto pelo TCE aos gestores tem foco na melhoria da gestão pública, porém leva tempo e a continuidade das ações é indispensável. O objetivo maior do planejamento estratégico é a melhoria da gestão dos municípios, né? Mas isso ele demanda tempo, porque a execução do planejamento estratégico, alguns municípios definiram como uma meta de longo prazo até 2029, 2034. Então, ele não pode sofrer solução de continuidade. Então, cada gestor que entrar, ele tem que dar continuidade na execução do planejamento estratégico para que no futuro, tenha um reflexo para a sociedade. O planejamento, bem como os prazos definidos, são desenvolvidos e estipulados pelos gestores. As ações contam com a oferta de consultoria por parte do TCE. Os municípios, os servidores dos municípios que elaboram o planejamento estratégico. Lógico que o tribunal ele tem uma consultoria contratada pelo tribunal que faz esse trabalho durante um ano inteirinho. Então, ele começa em janeiro, ele vai até final de dezembro, para fazer essa elaboração do planejamento estratégico. Com a conclusão do planejamento, o Tribunal de Contas e municípios passam para a etapa da execução. As metas são acompanhadas pelo sistema GPE disponibilizado gratuitamente pelo TCE. Após a entrega do plano estratégico, passa para a fase de execução. Execução do planejamento estratégico. Essa execução ela é executada através das metas. Então, existem as metas de longo prazo e essas metas são desdobradas em metas de curto prazo, que são executadas ano a ano. E a função do tribunal é fazer o acompanhamento da execução dessas metas. Além do monitoramento virtual, o Tribunal de Contas também faz visitas em loco, a exemplo do ocorrido este mês em Jaciara. Para a Proença, o papel do TCE é indispensável para o sucesso de todo o processo, que reflete em benefícios para a sociedade. O apoio do tribunal é fundamental, porque o tribunal, além de oferecer as ferramentas, ele oferece as boas práticas e a orientação com relação à execução desse plano. Então, o papel do tribunal na fase orientativa é fundamental para a execução e o sucesso do planejamento estratégico. Com certeza, no futuro, quem vai ganhar com isso é a sociedade, porque o planejamento trabalha com indicadores de políticas públicas, né? Se esses indicadores melhorarem, automaticamente você está melhorando a vida do cidadão. Gestor da Prefeitura de Cáceres recebe determinação do TCE durante julgamento de representação interna. O Pleno do TCE de Mato Grosso analisou a representação interna formulada pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal contra a Prefeitura de Cáceres, referente a supostas irregularidades relacionadas a acúmulo ilegal de cargos públicos, pagamento de subsídios não autorizados, incompatibilidade de horário e descumprimento de prazo no envio de prestações de contas. Após a avaliação da defesa, a equipe de auditoria do tribunal concluiu pela manutenção de uma irregularidade relativa ao pagamento de subsídios não autorizados. Segundo a avaliação do conselheiro relator Antônio Joaquim, a irregularidade está caracterizada, pois o caráter excepcional e temporário desse tipo de verba não foi cumprido.
apesar de concordar com a manutenção de uma irregularidade, estão descritos no voto integral os motivos que me levaram a concluir pela realização de determinação para o caso concreto revela-se medida suficiente. Feita essa observação, acolho parcialmente o parecer ministerial e voto no sentido de julgar parcialmente procedente, determinar o senhor Francisco Mário, prefeito, que realize no prazo de 15 dias as devidas adequações no quadro de pessoal da Prefeitura de Cássia, a fim de cessar o pagamento habitual de horas extras a servidor efetivo. Encaminhar à Secretaria de Controle Externo cópia deste voto a fim de verificar o cumprimento dessa determinação. Conselheiros homologam medida cautelar da Fundação Universidade de Mato Grosso. Os detalhes desse processo você acompanha a seguir. Na última sessão plenária, o TCE homologou medida cautelar adotada em julgamento singular pelo conselheiro Sérgio Ricardo. O documento foi publicado no Diário Oficial de Contas do dia 29 de junho deste ano e é referente à representação externa proposta em desfavor da Fundação da Universidade Estadual de Mato Grosso. A cautelar em análise foi adotada nos autos da representação de natureza externa proposta pelo senhor Osmar Lins Canavarros Júnior, representante legal da empresa Boa Safra Turismo Limitada, em face da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, que por intermédio da Fundação de Apoio ao Ensino Superior, FAESP, na pessoa do diretor-geral, senhor Marcelo Geraldo Coutinho Horn, e da pregoeira oficial, a senhora Janaína Campos Fonseca, promoveu o pregão presencial número 004 de 2015, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, terrestres, nacionais e internacionais. Por entender que foram preenchidos requisitos autorizadores à adoção da medida cautelar, o conselheiro determinou que a Fundação de Apoio ao Ensino Superior, a FAESP, por meio do diretor-geral e da pregoeira oficial, suspendessem imediatamente todos os procedimentos licitatórios ou deixassem de homologar ou proceder à contratação do objeto do pregão presencial número 04 de 2015. A decisão singular foi analisada durante a última sessão plenária do TCE. Na ocasião, o Ministério Público de Contas emitiu parecer favorável pela homologação do julgamento, já publicado no Diário Oficial de Contas. Por unanimidade, o TCE acolheu o entendimento do relator do processo, o conselheiro Sérgio Ricardo. Submeto, então, à homologação desse egrégio plenário o julgamento singular 793, publicado no Diário Oficial de Contas do dia 29/6 de 2015, onde eu determinei a suspensão imediata de todos os procedimentos licitatórios em andamento e ainda que os responsáveis abstenham-se de homologar ou proceder à contratação do objeto do pregão presencial 004 de 2015. E por hoje é só. Nós voltamos amanhã com mais informações sobre o julgamento das contas públicas. Até lá!